crianças foram massacradas. Lançaram sorte para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada, irá esconder-se tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figo maduro. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhem bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve a água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você. A espada a eliminará e, como gafanhotos devoradores, a devorará. Multipliquem-se como gafanhotos devoradores, multipliquem-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas dos céus, mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxame de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícias ao seu respeito bate palma pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Amém. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós oramos a Ti, bendizemos o Teu santo nome, declaramos que essa é a Tua palavra, cremos que ela é inerrante, infalível, viva e eficaz. Te pedimos humildemente nessa noite, traga luz aos nossos olhos, fale aos nossos corações, nos repreenda, nos disciplina e nos torna apto para a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos aqui finalizar o livro de Naum, que foi um livro bem pequeno, né? Mas que é um livro que trouxe aqui algumas verdades, um livro que nos traz esperança em dias de aflições, nos dias que vivemos hoje, né? E aí agora, eu quero fazer aqui uma pequena retrospectiva do que a gente viu aí na quarta passada, né? Na quarta passada, nós iniciamos dando aí um exemplo, falando, né, que Nínive era como um valentão. Quem lembra que a gente falou isso? O valentão da escola, né? A galera aí se identificou ali do fundão. E aí a gente falou que ela era como um valentão, que constantemente ela intimidava as crianças na escola. Mas só que um dia apareceu um pai, né, uma pessoa com autoridade, e disse: agora basta, agora chega, você já foi longe demais. Vimos também o apelo irônico de Naum, quando Naum disse assim: guarde a sua fortaleza, guarde aí, vigiem a estrada, prepare a resistência, reúna as suas forças. Ou seja, ele estava ali falando que não adiantaria fazer nada, eles poderiam fazer o que eles quisessem fazer, mas não iria adiantar. Por quê? Porque tinha chegado a hora do juízo dessa cidade. Nós vimos também que, apesar de os assírios terem derrotado Israel, embora não tenham feito Judá de vassalo ali, cobrando deles altos impostos e tributos, Deus, com seu braço forte, ele restauraria a sorte de Judá, ele restauraria ali a sorte também dos remanescentes que estavam ali vivendo ainda, né, do povo de Israel. E depois disso, nós vimos a brilhante descrição poética de Naum, quando ele fala das vestes, das armas e dos movimentos dos soldados que atacavam a cidade. E logo, em seguida, nós vimos que o cenário era pintado de vermelho, porque
por conta do sangue que estava sendo derramado também naquele lugar, e também por conta dos uniformes e dos escudos, né, que a gente falou que era ali estratégias de guerra, né, pois tudo que parecia firme agora estava ali sendo abalado e agora estava se dissolvendo. Então a gente viu também sobre isso. Vimos também o registro detalhado da invasão, vimos que a fuga dos ninivitas tornou-se impossível, que eles corriam por um lado e para o outro, mas não adiantava. Quando eles iam saindo ali, aberrando a brecha, aparecia um soldado. Eles iam correndo para o lado, iam correndo para o outro, então não adiantava. A inundação tornou-se irresistível, pois a gente viu, né, que o rio ali em volta subiu. A gente viu aí aquelas duas opções que poderia ter sido, de fato, os soldados babilônios que tivessem represado essa água e depois soltado essa água para entrar ali naquela cidade, devastar com aquela cidade, ou também poderia ser o rio Tigre, que veio a transbordar e também a ali inundar aquele lugar. Vimos também o decreto de Nínive, que se tornou inevitável, porque a gente falou que quando Deus decreta, quando Deus fala, quando ele dá o ponto final, ali existe um ponto final de fato, ninguém pode mudar essa realidade. Nós vimos que o socorro aos ninivitas é frustrado. Não adiantava, não tinha como ninguém socorrer, pois eles estavam sendo atacados e não tinha para onde eles correr, ninguém poderia socorrê-los. E o saque da cidade, ele foi um saque total, foi um saque inevitável. Eles roubaram tudo e levaram pessoas, algumas foram exiladas e outras foram mortas, como a gente vai continuar vendo no dia de hoje. E aí a gente viu que esse saque de fato foi total. Vimos que o rei da Babilônia disse que ele nunca tinha pegado um despojo de guerra como aquele despojo, porque eles tinham saqueado muitas cidades, então existia ali muito ouro, muita coisa luxuosa dentro daquele muro daquela cidade de Nínive. E aí nós vimos também o terror dos ninivitas. Vimos que dentro da cidade os corações se derretiam de medo, como cera. Ele dá esse exemplo. Vimos também que os joelhos estavam ali vacilantes, e os joelhos tremiam ali, pois eles não conseguiam ficar de pé, porque eles estavam com medo. Pesava sobre ele o peso ali de uma grande angústia, porque eles não sabiam o que fazer, eles não tinham para onde correr, e só adiantava para eles ficarem ali angustiados. E os rostos dos ninivitas estavam empalidecidos. Eles estavam ali abismados, pálidos. A cidade que colocava medo e terror aos povos, agora estavam tremendo de medo. A gente viu tudo isso na palavra passada. Vimos também os assírios, que eles eram selvagens como o leão, né? Mas agora esses mesmos leões que arrebatavam bastante para os seus filhotes, estrangulavam ali as suas presas para as suas leoas, enchiam ali os seus covis de vítimas, agora eles estão sofrendo a mesma selvageria. Aqueles homens que eles guerreavam com cabeça de leão, ou às vezes até mesmo com pele, com a couraça de leão, para simbolizar ali o leão no meio deles, agora eles estão passando pela mesma selvageria que eles tinham com os outros exércitos quando eles iam lutar. E, finalmente, vendo que o juízo de Deus sobre os ninivitas é devastador, o Senhor dos Exércitos, ele vem ali com a sua mão e a gente percebe que ele é o protagonista por trás de toda essa história. Independente dessa colisão, né, desses dois exércitos, babilônios e medos, a gente percebe que ali há a mão do Senhor por trás de tudo isso. Nínive, que antes era como um leão feroz, agora ela vai ser silenciada. Na verdade, ela já foi silenciada. As suas garras, né, que foram ali usadas para matar e para caçar, agora elas foram arrancadas. E o rugido desse leão, ele não vai ser ouvido mais, porque essa cidade, ela foi para o exílio, foi decretada aí o seu juízo. E para a gente entender, a gente lembra, né, que a gente falou dos 3D, que a gente falou sobre a questão de declarar a sentença. No capítulo 1, a gente viu sobre isso, a declaração da sentença. No capítulo 2, a gente viu Naum descrevendo essa sentença, como foi a entrada, que foi isso que a gente acabou de falar aqui, como foi essa entrada,
como foi o agir de Deus lá no meio do povo. E agora a gente vai ver ele defendendo essa sentença, justificando o porquê dessa sentença. Então vai chegar aqui, eu acredito que é no verso 4 e 5, ele vai falar o porquê dessa sentença, o porquê que tudo isso aconteceu. E hoje nós vamos entender o porquê que tudo isso aconteceu. E aí eu quero começar com vocês hoje, da mesma forma que a gente começou na semana passada, só que hoje com uma ilustração diferente. Imagine você aí uma enorme represa, uma represa enorme ali acumulando muita água. Atrás dessa represa há aí milhões de litros de água represada. E durante anos, os anos foram se passando, ela segura essa força com firmeza, mas pouco a pouco, quando os dias vão se passando e os anos vão se passando, pequenas rachaduras vão aparecendo ali nessa represa. E técnicos alertam, mas ninguém dá ouvido. Até que um dia a represa rompe. A represa rompe e é água para todo lado. A água que antes era contida, agora avança com força incontrolável. A água que era contida, agora avança com uma força destruidora, destruindo tudo em seu caminho. Assim é a paciência de Deus. Ele é longânimo. Ele é misericordioso, mas não para sempre ele vai ignorar o pecado. A gente precisa entender isso. Esse livro ele fala muito sobre isso. A gente tem que entender que Deus ele é longânimo, ele é misericordioso, mas ele não vai ficar ali para sempre ignorando esse pecado. E Nínive recebeu misericórdia no passado, mas agora vemos o rompimento dessa represa. A gente vê essa água jorrando sobre esse povo, que é justamente esse juízo de Deus sobre a vida deles. A cidade que zombou da graça, agora encara a justiça. E é sobre isso que nós vamos ver basicamente hoje. E no capítulo 3, ele é um retrato vívido da ruína de uma nação poderosa que se exaltou acima de todos, acima de tudo, inclusive contra Deus. Ela se achava tão superior, tão soberba, que automaticamente, por 100 anos atrás, eles terem se humilhado com Jonas, agora eles voltaram aí às suas antigas práticas e voltaram pior ainda do que nunca. Então, não somente contra o povo, mas contra Deus. Esse exército, ele tinha ali uma exaltação sobre Deus, mas ao mesmo tempo ele serve para um alerta para todos nós. Indivíduos, igreja, nações, isso que está acontecendo aqui serve de alerta para todos nós, de que a justiça de Deus, ela é real e que ele age no tempo certo. Não somente para mim, não somente para você, mas para todo indivíduo, mas para toda a nossa igreja, todas as igrejas e todas as nações. A justiça de Deus, ela é real e Deus, ele age no tempo certo. E quando a gente olha aqui para o verso 1, o verso 1 vai dizer assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O profeta aqui, ele inicia trazendo aqui, ele lança aqui um ai, ele lança um ai de lamento sobre Nínive. Ele diz assim que esse ai é como se fosse um gemido de dor por toda essa tragédia que está acontecendo. Pois as comportas se romperam, o aguaceiro da ira de Deus está sendo derramado sobre essa cidade. O profeta descreve aqui quatro características de Nínive, que a gente vai ver. E a primeira característica que ele fala, ele vai dizer que ela é uma cidade sanguinária. Em primeiro lugar, uma cidade sanguinária. A cidade, ai da cidade sanguinária, ele fala. A cidade de Nínive, a capital da Síria, ela era um símbolo de crueldade. Ela era cruel, violenta, e isso ela expressava ali sobre os povos. Os soldados assírios não tinham nenhuma piedade, eles matavam gente sem nenhuma consideração. Eles matavam, a gente já falou sobre isso aqui, hoje a gente vai repetir, porque a gente precisa enfatizar isso, para a gente lembrar quem de fato eram esses ninivitas. E eles matavam as pessoas sem nenhuma consideração por idade, nenhuma consideração ali por sexo.
e eles espalhavam os corpos como se fosse entulho. Eles entulhavam os corpos. A gente vai ver aqui mais para frente, onde eles entulhavam os corpos na frente das cidades. E assim mesmo aconteceu com eles. E eles não se satisfaziam apenas em saquear a cidade, mas também eles matavam as pessoas, degolavam as pessoas e amontoavam os seus corpos ali na frente da cidade. A gente falou isso aqui no primeiro dia, que eles despelavam ali as pessoas, tiravam ali o seu couro, deixavam ali um corpo para um lado e o couro para o outro. E eles eram ali uma pessoa que, de fato, literalmente esfolavam as pessoas vivas, né? E esse ai do juízo divino vem sobre a cidade de Nínive por causa dessa violência impiedosa, porque eles eram cruéis, eles não tinham piedade de ninguém. E aqui se cumpre o preceito bíblico de Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o homem semeia, porque o que o homem semeia, isso também ele colherá. E a gente precisa entender isso daqui. A gente falou sobre isso na palavra passada, sobre a questão dessa semeadura, que a gente sempre colhe aquilo ali que a gente semeia, né? Então esse povo aqui, eles estavam semeando crueldade. Eles estavam semeando aqui coisas que não eram coisas boas aos olhos do Senhor. Então quando a gente olha para isso aqui, a gente também tem que trazer isso para as nossas vidas. A gente tem mania de viver a nossa vida, né? E aí, de uma vez ou outra, de vez em quando, aparece ali uma coisinha errada para a gente fazer. E o que a gente faz? A gente não faz. Essa aqui é a resposta certa. É não fazer. Porque, por muitas vezes, eu tenho pessoas que conversam comigo, que acham que o Senhor vai abençoar algo que é errado. Tipo, exemplo, a pessoa que não tem uma carteira de motorista e quer tirar um carro, né? Quer tirar um carro ali e fala assim, não, vou comprar primeiro o carro e aí depois eu vou tirar a carteira de motorista. Isso não bate, porque você tem que tirar um carro quando você tiver a carteira de motorista, porque como você vai dirigir se você não tem a carteira de motorista? E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de situação, e aí depois as consequências vão vir sobre as nossas vidas. E a gente vai ficar se perguntando, mas por que, meu Deus? Por que isso está acontecendo? Por muitas vezes a gente tem mania de dizer que Deus, ele faz certos por linhas tortas, não é verdade? Tem um dito aí que fala sobre isso, mas Deus, ele não faz isso, tá? Quebrando aí esse dito popular, isso não é bíblico, tá? Então Deus, ele faz o certo pelo certo. Ele não vai pegar uma linha torta e fazer o certo, tá bom? Então, se você começar bem, automaticamente, a probabilidade que você tem, de fato, é de começar bem. Se você faz as coisas certas, o Senhor vai te abençoar. Ao contrário do que estava acontecendo aqui, onde essas pessoas não estavam buscando fazer as coisas certas. E o Senhor, que tinha dado ali já ali a sua longanimidade, a sua misericórdia sobre a vida daquele povo, né? Hoje não dá mais, hoje ele vem trazer juízo, porque essas pessoas escolheram fazer as coisas erradas. E a gente precisa entender sobre isso. Que se a gente faz algo errado, a gente vai colher juízo sobre esse algo errado que a gente está fazendo. Então, não adianta, porque Deus, ele não abençoa o errado. A gente precisa entender isso, e principalmente os jovens que hoje estão aqui, eles sempre querem começar assim, né? Já ouvi muitos por aqui falando, não, eu vou fazer isso, mas aí depois a gente arruma e tal, e não dá certo. Se der certo, aí entre 1000, um até pode dar certo, dependendo da misericórdia do Senhor. Mas não tem como, meus irmãos. Eu conheço um conhecido, que esse conhecido, ele não tem carteira, e aí ele anda de moto, e aí ele roda até de moto Uber. E aí eu não sei como ele roda de moto Uber, porque para rodar de moto Uber ele tem que ter carteira. E eu não sei como é que ele faz isso. E aí é duas gambiarra. É a gambiarra que ele não tem carteira, é a gambiarra que ele está andando de moto Uber, que ele não tem como fazer o cadastro se ele não tem carteira. E aí ele com certeza deve rodar com o cadastro de uma outra pessoa. E aí ele não tem moto, ele anda de moto alugada, entendeu? Então aí complica assim as coisas assim mais 3 vezes, sabe? E aí todo tempo o peão cai de moto. Aí cai de moto e não sabe por que está caindo da moto. Aí acontece um acidente aqui, pô, cara, toda semana eu pego uma moleza, o que está acontecendo? Mas como é que não vai pegar moleza, eu pergunto para vocês. Se as coisas fluíssem de uma maneira certa, eu acredito que seria melhor, ele colheria frutos disso, mas ele começando todo errado,
não vai terminar tudo certo. Vai continuar dando errado. E a gente precisa, enquanto igreja, entender sobre isso. E isso é algo bem simples, que a gente já deve ter aprendido, né? Mas vira e mexe, isso vem e nos assola pessoas próximas da gente, que a gente precisa estar falando, precisa estar dando aquele toque. Cara, mas faz o certo. Dá uma guardada, vamos ver o que o Senhor vai fazer na tua vida, dá uma segurada. E a gente precisa entender isso, porque Gálatas 6 fala isso, ele diz que de Deus não se zomba, pois o homem, ele semeia e isso também ele colherá, aquilo que ele semeia, ele vai colher. Então, se a gente semeia coisas boas, vamos colher coisas boas. E se nós semeamos injustiça, semeamos coisas erradas, automaticamente receberemos isso. Então, isso tem que fixar nos nossos corações, principalmente nos dias que vivemos hoje. E, em segundo lugar, ele vai falar de uma cidade rendida a mentiras. Olha o que vai dizer aqui no verso 1, na parte B, ele fala assim, repleto de fraudes. Nínive era repleto de fraudes. Ou, em outras traduções, vai dizer repleto de mentiras. Comentaristas dizem que, com razão, que os ninivitas sempre se mostraram desonestos, fraudulentos e indignos de confiança. Eles sempre se mostraram assim. O profeta Naum não encontra outra expressão para descrever a cidade, a não ser que ela é cheia de mentiras. A cidade de Nínive é cheia de mentiras. A mentira, ela procede do diabo e atende o seu propósito de destruição. A gente precisa entender isso também. Isso é algo também que parece simples, como a lei da semeadura, mas que também é algo que é muito importante. A mentira, ela procede do diabo. Ela é a mãe do engano. E também ela proporciona o erro. E também ela escraviza as consciências. A mentira, meus irmãos, ela escraviza as consciências. Principalmente do que é crente. Porque do que está no mundo, ele mente descaradamente, escrachadamente, e por aí ele vai. Ele não ouve uma palavra todo domingo, ele não ouve uma palavra toda quarta, ele não ouve uma palavra todo dia de escola bíblica. Ele ouve simplesmente e ele está ali na mentira, ele vive uma mentira, mas agora para quem está aqui, a mentira é algo pesado. E a gente precisa entender isso. A mentira é algo que escraviza as nossas consciências, destrói a alma e atrai juízo divino para mim e para você. Não só para mim e para você, mas para todo aquele que pratica a mentira. Nínive não estava apenas aliançada, ela estava cheia de mentiras. Não era só uma aliança, ela estava ali no meio das mentiras, ela estava carregada, estava cheia de mentiras. Não havia nela verdade alguma. A mentira prevalecia em todos os setores da cidade. A mentira não era uma exceção, a mentira era uma regra da cidade. Pois ali era uma cidade de mentiras. E, meus irmãos, eu falo para vocês, crente não mente. Crente não mente, meus irmãos, nem mentirinha, nem mentirona. E a gente precisa se policiar quanto a isso. Porque começa com uma mentirinha, começa com uma brincadeirinha, mas depois vai crescendo. E aí é só uma mentirinha. E aí começa a virar uma mentirona. Porque uma mentirinha, a gente precisa esconder essa mentirinha e a gente tem que inventar outra mentira. E aí a gente vai começando a ficar aqui, tipo o povo de Nínive, cheio de mentira. E isso é algo que precisa nos preocupar nos dias de hoje, pois a mentira, ela é algo que isso é um ponto principal, ela escraviza as nossas consciências. E isso é muito ruim, porque isso traz um peso sobre nós. Nós ficamos pensando, não dormimos direito. E isso é verdade. E aí, trago um exemplo para vocês do meu filho, né? A gente sempre zela pela verdade lá em casa. Sempre zela e sempre fica falando, somente a verdade, falem a verdade, não falem mentira, a gente precisa confiar em vocês. Então, quando eles falam que sim, é sim. Quando eles falam que não, a gente sabe que é não. E uma vez, o Arthur, ele me contou uma mentira. E aí eu me lembro que eu cheguei um dia do serviço, ele só tem um horário para jogar, né? Ele joga videogame, aí ele tem 1h30 de sexta e 1h30 de sábado. Ele só joga videogame 1h30 na semana, sexta, 1h30 na semana, sábado. Outros dias da semana é só estudo. Estudo, igreja, lazer dele. E aí ele não pode jogar fora disso.
E aí teve um dia que eu cheguei em casa, né? Eu cheguei, ele estava lá no computador, porque ele tem um computador que a gente montou para ele. Esse computador ele usa para pesquisa, usa para fazer outras coisas. Teve um dia que eu cheguei em casa e eu fui lá no quarto dele, eu cheguei, ele estava jogando. Eu disse: que é isso, Arthur? E aí ele pegou um susto, ficou espantado e começou a gaguejar. E aí eu falei assim: por que tu fez isso, cara? Porque tu mentiu para mim. Tu sabe que tu não pode estar mentindo para mim, não pode estar mentindo pro teu pai. Tu é crente ou tu não é? E aí eu conversei com ele, aí ele começou a me dizer que ele estava ali, teve uma força maior que ele, que estava ali. Eu disse: não, tu não pode botar a culpa no diabo, porque o diabo não está te fazendo fazer isso aqui. Tu tem que botar na tua consciência de que de fato tu quis jogar. Aí ele: não, tá bom e tal. Aí de noite eu conversei com ele pediu perdão para mim. E naquele dia ali eu percebi que se eu olho aquilo ali, eu não falo nada, eu passo despercebido, passo por cima, aquilo ali, ele ia começar nessa prática da mentira. E a mentira, ela precisa ser cortada pela raiz. Principalmente com os nossos filhos, com as nossas crias que estão aí crescendo, né? Não somente com os nossos filhos, mas eu falo sobre eles porque eles estão ali, no início da caminhada, e se eles começarem na mentira, meu irmão, a pior coisa que tem é gente mentirosa. Vocês sabem que gente mentirosa é coisa chata, né? Porque tem gente que conversa com a gente que mente do começo ao fim. E isso é complicado. Isso não pode existir na vida do cliente. O cliente ele tem que falar que é assim, que as pessoas olhem para nós e digam assim: beleza, é verdade, vou confiar, porque quem está falando é você, Alexandre. Porque quem está falando é você, Help. Porque quem está falando é você, Dona Alice. Então a gente precisa ter essa postura e entender que essa mentira não habita em nós e não precisa viver em nós. A gente precisa ser pessoas portadoras da verdade. E essa cidade aqui, ela era coberta de mentiras. E em terceiro lugar, ele vai falar de uma cidade que se enriqueceu pelo roubo. Olha só o que ele vai dizer assim: e cheia de roubo. Nínive, ela era cheia de roubo. A cidade estava cheia de roubo. Os tesouros que eles ostentavam foram roubados do povo. Os luxos cheios de ostentação que eles mostravam e esbanjavam não era fruto do seu trabalho, mas sim de opressão, mas sim de roubo. Judá, ela vivia ali sob opressão. Eles cobravam altos impostos, impostos aí que não era somente um imposto normal, mas na hora que eles queriam aumentar os impostos, não só sobre Judá, mas sobre outras nações, eles aumentavam porque eles oprimiam aquelas pessoas. Então isso é roubo. E não somente isso, mas nos despojos de guerra, eles entravam, eles invadiam, saqueavam tudo, roubavam tudo, e eles eram pessoas que eles estavam ali enriquecendo pelo roubo, mas os bens mal adquiridos acabam se tornando combustível para a destruição deles. A gente vê o que acontece aqui. A gente falou na semana passada que da mesma quantidade que eles roubavam, que eles saqueavam, eles foram roubados e eles foram saqueados. E a gente percebe que os bens adquiridos acabam se tornando um combustível para a destruição deles. Os bens mal adquiridos, os bens retirados ali de coisas ilícitas, isso foram ali como lenha para aquela fogueira, foram como combustível para a destruição deles. E a gente precisa entender isso, meus irmãos, também em nossas vidas. Nada melhor do que o fruto do nosso suor, nada melhor do que o fruto do nosso trabalho, nada melhor do que o fruto daquilo que você faz honestamente, pois aquilo que vem fácil, vai fácil. Eu falo muito pro Pedro, né, Pedro? Aquilo que vem fácil, vai fácil. A gente outro dia ganhou uma gorjeta de um cliente. Pedro pegou logo uma moleza lá, a bateria da moto dele arriou. Eu falei: tá vendo aí? O que vem fácil, vai fácil. Se bem que a gente trabalhou, né? Era uma gorjeta. Mas eu sempre gosto de falar isso. O que vem fácil, sempre vai fácil. Nunca tem assim, aquela mesma força que uma coisa suada, uma coisa ali trabalhada o mês inteiro traz para você. Então a gente precisa entender isso, que o dinheiro sujo, o dinheiro desonesto, ele é combustível para a nossa destruição. E a gente tem que entender isso. Isso precisa partir os nossos corações. Isso precisa penetrar. Porque eu acredito que todo mundo aqui, um dia, ou todos os dias, ou uma vez na semana, se vê nessa situação. Onde o ilícito chega para mim, o ilícito chega para você, e a gente precisa se manter firme.
A gente precisa se manter firme. Então, a gente precisa entender isso, porque tudo que vem fácil, vai fácil. O dinheiro sujo, o dinheiro desonesto, tudo isso, o roubo, ele é combustível não só para a destruição desse povo, mas também ele acaba sendo combustível para a nossa destruição. Em quarto lugar, ele vai dizer que ela é uma cidade opressora, sempre fazendo suas vítimas, ou seja, que não solta a sua presa. Vai falar que não solta a sua presa. Nínive não apenas matava, mentia, roubava os povos, mas também aos que sobreviviam à sua crueldade, eles eram feitos de vassalos. Eles ficavam ali sobre domínio daqueles que eles conseguiam estar sobre o domínio deles, tendo-lhe ali que pagar tributos caríssimos, como a gente acabou de falar. Então eles ficavam ali todo o tempo oprimindo aquele povo, oprimindo não somente o povo de Judá, mas todos os povos que porventura eles já tinham passado por ali. Eles não soltavam a sua presa, ninguém conseguia escapar das suas mãos opressoras. Eles não soltavam, eles ficavam ali marmanhando, eles ficavam ali machucando eles devagarinho. Eles ficavam ali todo o tempo oprimindo, e eles eram de fato como os leões, mas agora isso iria terminar. Assim como o leão fica ali sobre a sua presa, ele fica matando ela devagar, fica ali abocanhando no seu cangote. É assim que eles ficavam sobre as presas deles. Por isso eles também tinham essa prática de serem conhecidos como os leões, porque eles não largavam as suas presas. Mas agora isso terminará. E no verso 2 e 3, vão nos lembrar o que vimos na quarta passada. Ele vai trazer aqui algo que vai nos lembrar e vai remeter aqui ao que eles estavam passando, né? Ele vai dizer no 2 e 4, no 2 e 3, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Ah, não, desculpa, eu li só o 3, tem que ler o 2 também, né? O 2 e o 3. Ah, os estalos do chicote, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Precisamos destacar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, foi uma invasão assombrosa. Isso foi assombroso para aquele povo, o povo de Nínive. É notório a superioridade militar do exército inimigo que invade Nínive. O profeta registra a cena aqui com um som de movimentos. Olha só o que ele fala no verso 2. Ele está dizendo aqui que o estalo do chicote, ele não está falando, ele está falando aqui não só para a gente entender a escrita, mas ele está falando assim, o estalo do chicote, ele está falando do som, a espada reluzente, o barulho das rodas, o estalo do chicote, está. As rodas das carruagens ali passando sobre a cidade, o galope dos cavalos. Como é que o galope faz? Não vou fazer porque vocês vão ficar rindo de mim. Mas o galope dos cavalos, e não só o galope, eu acho que o barulho que o cavalo faz, né, ele rinchando ali também. E aí também tem aqui o sacudir dos carros de guerra. Então acredito que aqueles carros passavam fazendo muito barulho, fazendo tudo isso. E a invasão militar que tomou Nínive era de fato assombrosa. Estudiosos falam, comentaristas dizem que foi tão assombrador que aquelas pessoas que não foram mortas, que foram exiladas, que foram levadas em cativo, essas pessoas ficaram com traumas. E quando elas escutavam um som de chicote, lá naquele lugar onde elas estavam em cativo, elas ficaram assombradas. Elas acordavam, elas ficavam nervosas, porque de fato foi algo assombroso. Foi algo que não foi, eles não estavam esperando, eles estavam bêbados, como a gente falou, eles estavam ali atordoados, a cidade encheu de água, que era algo que nunca acontecia, um exército mais poderoso do que eles chegaram, e isso ali deixou todo mundo assombrado. E pessoas morrendo, cadáveres que eles tropeçavam por cima, e foi algo assombroso para eles.
Deixaram ali aquelas pessoas assombradas, traumatizadas com esses sons. Em segundo lugar, uma vitória esmagadora. Olha o que vai dizer o verso 3. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Gente tropeçando por cima deles. Aqui, o mesmo que os assírios faziam com os povos conquistados, os exércitos inimigos fizeram com eles. Há um banho de sangue, uma carnificina enorme. Já imaginou corpos na entrada da cidade, vários amontoados de corpos? Os habitantes da soberba cidade são passados a fio da espada, atravessados pela lança, e os seus corpos são amontoados na rua, a ponto das pessoas, na tentativa de fugir, essas pessoas tropeçavam sobre esses corpos. E ele descreve tudo isso aqui. Aqueles que semearam violência estão agora colhendo violência. Aqueles que semearam ventos agora estão colhendo tempestades. Aqueles que impuseram terror sobre as nações estão agora sofrendo uma derrota esmagadora. Esmagadora. Assim como eles faziam com outras pessoas, estão acontecendo com eles. Agora, por volta aqui do verso 4 e 7, o Senhor ele vai defender, ele vai justificar aqui a sentença de Nínive, como a gente falou no início, o de descrever, de trazer ali a justificação para isso. Ele vai dizer: tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra em feitiçaria que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Ele vai falar isso aqui no verso 4. Mas eu vou continuar até o 7. Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que ouvirem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Note que no verso 4, na parte A, ele vai falar aqui sobre a prostituição desenfreada de Nínive. Nas escrituras, a idolatria ela é associada frequentemente com a prostituição. A idolatria ela é associada com a prostituição. Então, essa associação com a prostituição, quando consideramos que a principal divindade de Nínive era Istar, que era uma deusa, que ela era uma deusa da paixão, era uma deusa da fertilidade, também uma deusa de guerra, da imoralidade sexual. Podemos entender o porquê que Naum ele usa essa metáfora, que ele fala que ela é como uma prostituta. Ela é como uma prostituta por conta da sua idolatria e também por conta da sua deusa que eles adoravam, né? Que essa deusa era uma deusa que era a deusa da paixão sexual, da fertilidade, da guerra. Então, faz aí concordância com quando ele fala que ela é uma prostituta. Em decorrência da sua cegueira espiritual, os assírios foram seduzidos por essa deusa pagã que estava sob o controle de lascívia, arrogância, violência. Então, tudo isso vinha daquilo que eles adoravam. Eles adoravam uma deusa que apresentava isso para eles, e automaticamente isso para ele. A lascívia, a arrogância, a soberba, a imoralidade, a crueldade, tudo isso era algo normal, fazia parte do culto, fazia parte da vida, do cotidiano deles. E os assírios não estavam errados apenas quanto às suas crenças, mas também quanto à sua conduta moral. A vida desregrada e a vida imoral ali trazia vergonha para eles, né? Pois esses povos que por muitas vezes entravam dentro dos seus cativeiros teriam que ali ficar se deixando por isso, se deixando levar por isso. Os israelitas, ou eles faziam ali, entravam na onda deles,
ou eles eram mortos. Então acabavam que eles eram levados para isso, eles eram dispersados ali e tinha os cultos deles, onde essas deusas aqui, essa deusa era idolatrada. E automaticamente eles colocavam ali aquele povo, o povo de Israel, que foi ali levado em exílio, em condições complicadas, porque eles eram levados também a prestar esse culto. E os assírios não estavam ali eles estavam errados. A bela e encantadora meretriz não passa de uma megera prostituta. No caso, essa entidade pagã que eles serviam aqui, pois as pessoas tornam-se semelhantes aos deuses que elas adoram. Então, eles viviam ali nessas práticas, eles colocavam ali aquelas pessoas que eles tinham como exílio para viver entre essas práticas, porque eles adoravam aquilo que, porventura, eles serviam. E isso aqui é bem pertinente no dia de hoje. Por muitas vezes, mas outras pessoas, né, adoram o dinheiro e automaticamente eles são movidos pelo dinheiro. Elas são pessoas gananciosas, são pessoas que colocam os seus olhos em um outro Deus, que é o dinheiro, e isso acaba influenciando a vida dessas pessoas. Automaticamente a pornografia. Às vezes, quando a pessoa é viciada naquilo ali, ela automaticamente fixa os seus olhos para essa pornografia, e toda mulher ou todo homem ele é considerado um pedaço de carne, e ela vive a sua vida para aquilo ali. Então, tudo vem da raiz daquilo que você adora, da raiz daquilo que é o seu Deus. Assim também é pessoas. Às vezes a gente acha que pessoas em nossa vida pode não ser ali um motivo de idolatria, mas por muitas vezes é. Maridos, esposas. Por muitas vezes tem esposas que amam mais os seus maridos do que o próprio Deus. E por muitas vezes tem marido que amam as suas esposas mais do que o próprio Deus, e colocam e tiram ali os olhos do Senhor, e começam a se abastecer, começam a se influenciar apenas desses deuses, ou seja, do dinheiro, da prostituição, da pornografia, de pessoas, e por aí vai. E ele vai falar agora sobre a feitiçaria enganadora de Nínive, no versículo 4, a parte B. O versículo 4, a parte B, vai dizer que mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Como afirmamos, Naum, ele descreveu Nínive como uma prostituta e mestra em feitiçaria. Era em Nínive que ficava o templo dessa deusa que eu falei para vocês, né, que é Estar. E essa deusa, ela representa uma meretriz, uma mulher que está ali, que de fato é uma prostituta. Portanto, a imoralidade sexual era comum naquela cidade, como eu estou acabando de falar para vocês. Nínive havia saqueado muitas nações e tinha um desejo insaciável por poder. Muitos na Síria praticavam magia, praticavam adivinhação também. Então, além da prostituição, da pornografia, da vida de imoralidade sexual, eles tinham ali essa prática de feitiçaria, como ele vem dizer aqui. Então, porém, qualquer coisa na qual Nínive confiasse iria falhar contra Deus. Não adiantava ela estar ali tendo prática de feitiçaria, achando que isso ia parar ali, ela poderia juntar ali todos os seus magos, juntar ali todos os seus médios, mas não adiantaria. Qualquer coisa na qual Nínive confiasse iria falhar, pois Deus iria envergonhá-la diante das nações. A gente viu isso aqui na escola bíblica, a gente viu isso aqui no culto passado, sobre a questão que a gente levantou até uma pergunta lá no grupo, né, perguntando se macumba pega de crente? Macumba, como é que é, outro despacho, né, e a gente foi lá, teve um versículo que fortaleceu isso, lá na passagem que fala sobre... Oh, meu Deus, como é o nome daquele cara que profetizou? Balaão, né? Fala sobre isso. Então, ele traz um versículo bem encorajador que fala justamente sobre isso, que não tem nada que possa substituir o nosso Senhor, nada que possa ir contra ele. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que não adiantaria eles usarem da magia, não adiantaria eles terem ali
feitiçarias no meio dele, que nada disso iria poder mudar toda essa situação. E aí, quando a gente olha para o verso 5, ele vai dizer aqui que o Senhor contra Nínive, a gente vai ver agora o Senhor contra Nínive e a humilhação pública de Nínive, no verso 5. Olha o que ele diz no verso 5. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido e até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. O exército inimigo ele foi apenas um instrumento de derrubada de Nínive, mas Deus ele foi o verdadeiro autor. A gente precisa entender isso aqui também. Ele é quem levanta e abate reinos. Não foi somente aquele exército, mas o Senhor por trás de tudo isso. Aqueles que escolhem um caminho do mal terão de enfrentar inevitavelmente o juízo de Deus. Aqueles que escolhem um caminho do mal, eles vão enfrentar inevitavelmente o juízo de Deus. Quanto à humilhação pública de Nínive, no Oriente, este era um gesto vergonhoso contra uma mulher. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. A vergonha de Nínive se tornaria não somente ali para aquelas pessoas que estavam dentro daquela guerra, mas se tornaria pública comparada à sua glória passada. Agora eles estavam envergonhados. Antes, eles não tinham vergonha. Eles estavam ali por cima da carne seca, eles eram soberbos, mas agora eles estão envergonhados. Agora essa vergonha ela se torna pública. E Nínive foi uma linda e encantadora meretriz, mas agora a sua vergonha é pública, a sua desonra é notória, a sua humilhação ela é total. Nínive precisava beber do próprio cálice que deu aos povos. Agora ela estava ali, bebendo do próprio cálice que ela tinha dado ali para aquele povo. E aí, o desprezo do Senhor a Nínive. Olha o que ele vai falar no verso 6. Verso 6 ele vai dizer: eu jogarei imundície sobre você, e a tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. Meus irmãos, nenhuma tropa, por mais armada que seja, ela pode resistir ao exército do Senhor. Quando ele se levanta, ele declara juízo, ele vai fazer o juízo. Então ele declara aqui, ele declara no verso 6, eu jogarei imundície sobre vocês. E aí Nínive, que se gloriava de sua força, está recebendo fezes sobre ela. Não tem coisa mais humilhante, não tem coisa mais desprezível do que isso para qualquer pessoa. E isso nos mostra o grande sentimento de desprezo que o Senhor estava por essa cidade. Ele fala que vai jogar fezes sobre ela. E Nínive, que se sentia dona do mundo, está sendo agora desprezada. Nínive, que era temida em toda a terra, se tornou um espetáculo de horror, de humilhação, de desprezo e também de imundície. E aí, quando a gente olha aqui para o verso 7, ele vai falar da destruição completa de Nínive. Olha o que ele diz: todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? A cidade magnífica e rica se torna um monte de ruínas agora. As nações se afastam de Nínive. A cidade sanguinária está destruída e ninguém se compadece dela. Seus sábios estão sendo abatidos e ninguém aparece ali para consolar ninguém. Ninguém aparece para consolá-lo. A sua destruição, ela é completa. O verso 7 fala isso, que a sua destruição, ela é completa. Fica evidente aqui que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. Para aquele que zomba do Senhor, para aquele que zomba do Senhor, para aquele que despreza essa longanimidade do Senhor e vive também nas suas próprias mentiras e não busca o arrependimento, eu digo algo para você nessa noite: eu sinto muito, mas o salário do seu pecado é a morte. Essas pessoas zombavam do Senhor. Essas pessoas não aproveitaram a longanimidade do Senhor.
Por um tempo eles até aproveitaram, mas depois eles caíram nas suas práticas. Eles viviam nas suas próprias mentiras e não buscaram se arrepender. E hoje, naquele tempo, eles iriam colher o salário do pecado, que é a morte. Agora, do verso 8 e 10, Naum ele vai comparar aqui Nínive com a cidade de Tebas, que também tinha sido destruída alguns anos passados. Então, aqui dentro dessa profecia, ele vai comparar ela com Tebas. Olha o que ele vai dizer, do verso 8 a 10. Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de água? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, eles foram deportados, levada para exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sorte para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Quando a gente olha para cá, a cidade de Tebas era uma cidade que era uma verdadeira fortaleza. Ela também, assim como Nínive, ela era uma grande fortaleza. E mesmo assim, ela caiu. E ela caiu, sabe para quem? Quem chuta? Para a própria Síria. Tempos antes, ela tinha caído para a própria Síria. A cidade, ela adorava o deus Amon e foi a cidade mais formosa do Egito, ela era a capital do Egito. Até os arqueólogos de hoje admiram as suas ruínas. Ela era uma cidade bonita. Tebas, ela foi destruída apesar da sua defesa hídrica natural. Ela também era cercada de águas. As muralhas que protegiam a cidade eram parecidas com a de Nínive. A privilegiada localização geográfica que ela tinha, que era próximo do Nilo, fazia Tebas uma fortaleza inconquistável, mas ainda assim ela caiu. Ainda assim, Tebas foi capturada por Assurbanipal, rei da Síria, em 663. Algum tempo depois, quer dizer, antes dessa profecia que ele está dando aqui. E aí Tebas, ela foi destruída apesar da sua aliança política e militar. Tebas tinha aliança política e militar com a Etiópia, com o Egito. A Etiópia, ela era a sua força. O Egito, a Etiópia e o Egito era a sua força. Put e Líbia, esses eram para ela o seu socorro, mas não adiantou. Tebas, ela foi destruída. E Tebas também, ela foi arrasada impiedosamente. A cidade que ela era protegida foi levada para o exílio. Os seus filhos foram mortos nas esquinas. Os seus nobres foram sorteados como produtos. E os seus governantes presos como escravos. Até porque quem tinha feito isso era a Síria. E a gente sabe como era que eram os assírios. E Nínive confiava em seus muros e exército, mas como Tebas, ela caiu. Pois nada pode impedir, meus irmãos, o juízo divino. E diante disso eu pergunto, onde está a nossa confiança? Assim como essas cidades que confiam em seus muros, em água que os cercam, a nossa confiança está onde, meus irmãos? Em Deus ou em estrutura humana? Em Deus ou na nossa casa? Em Deus ou em nossas finanças? Em Deus ou em nossas posições, em nossos cargos? Tudo isso pode ruir, meus irmãos. As coisas aqui na terra podem ruir. Carro, casa, emprego, saúde, tudo isso pode ruir, mas Deus sempre vai permanecer firme e sempre permanece firme com suas promessas. A gente precisa entender isso. E agora Nínive, ela é uma cidade embriagada. Olha o que diz o verso 11. O verso 11 vai dizer assim: você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Nínive está completamente vulnerável. Nínive está com medo, ela está sem chão. E literalmente ela está embriagada.
E simbolicamente também, tentando se esconder, mas não consegue, pois eles estão ali embriagados com o cálice da ira de Deus. O juízo estava vindo sobre eles. Eles estavam literalmente bêbados, mas também eles estavam aqui, simbolicamente falando, eles estavam ali bebendo do vinho da ira de Deus. Eles estavam desamparados, sem lugar para ir, eles estavam sem chão, com medo. Nínive também era uma cidade madura para o juízo. Olha o que diz o verso 12. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os seus figos caem em bocas vorazes. Em contraste com a Nínive do passado, a Nínive de agora é como uma figueira carregada de frutos maduros que basta somente sacudir que todos os frutos caem. Isso aqui acontece muito com goiabeira. Goiabeira, quando a goiaba está bem amarelinha, a gente só dá um sacode nela, cai tudo. Ela estava assim. Os frutos dela estavam prontos para a colheita. E a cidade está completamente vulnerável e cairá na boca dos seus inimigos. Não tem para onde correr. E ela está nesse momento aqui pegando essa sacode que ela estava precisando para cair. E agora ela vai cair sobre a boca dos seus inimigos vorazes. Nínive também é uma cidade enfraquecida. Olha o que falou o verso 13. Olhem bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Nínive e Tebas eram as duas grandes cidades do mundo antigo. Eram as cidades mais bonitas, as cidades que tinham mais condição, eram as cidades mais fortalecidas. Como Tebas caiu sob o poder da Assíria, assim a Assíria cairá sob o poder da Babilônia e os seus aliados. O poder da Assíria era ridicularizado. As suas tropas, outroras imbatíveis e ferozes, agora são comparadas a uma tropa de mulheres. As portas protetoras que se mantinham sempre fechadas, agora estão escancaradas para os inimigos. Elas estão escancaradas. As trancas e os ferrolhos que garantiam a segurança agora viraram cinza pela violência do fogo. Porque além de ser inundada, eles atearam fogo nela. E ela queimou toda e ficou em ruínas. E do verso 14 ao 17, ele vai falar aqui, ele vai trazer, na verdade, aqui, uma linguagem sarcástica. Ele vai dizer assim: reserve a água para o tempo do cerco, reforcem as suas fortalezas. Como ele falou na palavra passada também, a gente percebe que ele usou dessa ironia. Então, ele reserva a água para o tempo do cerco, reforcem as suas fortalezas, entrem no barro, pisem na argamassa, preparem forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você, a espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Multipliquem-se como gafanhotos devastadores, multipliquem-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu, mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como um enxame de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece, eles voam e ninguém sabe ali para onde eles foram. Quando a gente olha para isso aqui, o profeta Naum, ele usa de uma linguagem sarcástica para dizer que qualquer tentativa de evitar a invasão dos soldados inimigos não iria adiantar. Não iria adiantar, então não adiantaria eles preparar a rua, não adiantava eles fazer tijolos, não adiantava eles preparar argamassa, reservar água para o tempo do cerco, porque nada disso adiantaria, o juízo estava decretado. E aí no versículo 18, ele vai falar aqui assim:
O rei, ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-los. Ele aqui está dizendo que os líderes, ou seja, os pastores, mas os pastores aqui é traduzido para governantes da Síria, eles estão inativos, eles estão mortos, eles dormem, que eles falam aqui, então não vai adiantar de nada. Os nobres estão inoperantes e o povo está disperso, abandonado, sem direção, então não vai adiantar. Eles estão aqui totalmente inoperantes. Não tem remanescente, não haverá remanescente. Aqui será o fim da Síria. Não vai ter, ficou 2 povinhos aqui para dar início a tudo. Não vai ter remanescente. É uma metáfora que ilustra que a queda total da liderança e da estrutura social da nação aconteceu. A cidade de Nínive, outrora poderosa, está sendo julgada por Deus e será destruída. Não haverá ninguém para reunir o povo novamente. É uma imagem de desolação completa. Não vai sobrar nada. No verso 19, aqui, ele vai finalizar falando: não há cura para as suas chagas. Não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícia a respeito, bate palma pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limite? Meus irmãos, e aqui tem alguns pontos que ele vai falar: não há cura para a sua chaga. Isso indica que o julgamento sobre Nínive é definitivo, como eu acabei de falar. Não há cura para eles, não há cura para a chaga deles, não há cura para a doença deles. A destruição da cidade é irreversível, é uma sentença final. É o Senhor que está falando. E ele vai falar também: a tua ferida, ela é mortal. Reforça que a cidade está aqui condenada a ruínas. A sua ferida é mortal, está condenada a ruínas. Não há esperança de restauração. Não vai ser restaurada. Sabe quando acontecia isso com o povo de Israel, que sempre tinha um remanescente, que depois começava tudo de novo, o pessoal se reerguia? Não vai acontecer isso aqui comigo. Todos os que ouvirem a tua fama bateram palmas sobre ti. As outras nações que sofreram nas mãos dos assírios se alegram com a sua queda. Eles se alegram, eles regozijam com a sua queda, batem palmas, simbolizando alegria, celebração, porque hoje ela está caindo. Pois quem não sofreu com a sua crueldade? Isso mostra o quanto Nínive era odiada. A sua opressão e crueldade era tão intensa que quase todos os povos ao redor foram vítimas da sua tirania. Então, ele fala assim: quem não sofreu com a Nínive? Quem não sofreu com ela, com essa potência que muito nos massacrou? Isso mostra o quanto Nínive era odiada, e a sua opressão e crueldade era tão extensa e intensa que quase todo mundo passou por isso. Meus irmãos, em essência, o versículo ele expressa aqui o fim trágico de um império, de um grande império violento, e o alívio das nações que foram ali oprimidas por esse império, e também ali alívio para a cidade, para a nação de Israel. Nós concluímos aqui que o livro de Naum, ele revela aqui a justiça de Deus contra a cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, a grande Assíria. Deus, por meio do profeta, ele anuncia que essa destruição iminente daquela cidade por causa da sua violência, por causa da sua crueldade, por causa de tudo de ruim que eles faziam, feitiçaria, por causa da sua imoralidade sexual. Apesar de Nínive ter se arrependido na época de Jonas, eles voltaram agora a fazer tudo que eles faziam antes. E Naum mostra que Deus ele é paciente, mas também Deus é justo. E não deixará o mal impune. Ele é refúgio para os que confiam nele, mas adversário daqueles que os desafiam. Ele é refúgio daqueles que confiam nele, mas ele é adversário daqueles que desafiam. Meus irmãos, eu tenho aqui 4
pontos que eu quero falar algo para vocês. Deus vê tudo e Ele é justo. Mesmo que pareça, mesmo quando pareça que o mal, Ele está ali vencendo. Deus está no controle de tudo. Desse livro a gente vai conseguir extrair isso. Porque mesmo que pareça que o mal está ali vencendo, está ali sendo o melhor ali naquele tempo, sendo ali a polpa da sociedade, mas a gente precisa entender que Deus ele está no controle e Ele age no tempo certo para corrigir, para julgar e para restaurar aquilo que Ele quer. A gente precisa entender isso. Deus vê tudo e Deus é justo. Não pense você que vai sofrer injustiça e essa injustiça vai ficar à toa. Não vai ficar à toa. Acalme o seu coração, pois Deus, Ele vê tudo que está acontecendo e Ele age no tempo certo para corrigir e julgar e restaurar. Outra coisa, a paciência de Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. Não devemos buscar e não devemos também somente abusar da misericórdia divina. O arrependimento deve ser algo sincero. O arrependimento, meus irmãos, precisa ser algo duradouro. Não é algo momentâneo. O arrependimento que nós temos ao nosso Senhor não pode ser algo que simplesmente ele é algo momentâneo, mas sim algo duradouro, algo que vai perpetuar além dessa vida e até a vida eterna. Nós precisamos entender isso, que a paciência de Deus tem limite. E quando nós dissemos sim, esse sim precisa ir até o fim. Ponto 3, confiança em Deus traz segurança. No capítulo 1, lá no versículo 7, que é o nosso versículo que ele é bem legal, que ele diz assim, que o Senhor é bom e é refúgio em tempos de angústia, como diz aqui, que o Senhor é nosso refúgio em tempos de angústia. Ele protege o Senhor é bom, é refúgio em tempos de angústia e ele protege os que nele confiam. Essa promessa nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, quem confia em Deus pode encontrar paz, pode encontrar proteção, pode encontrar alívio. É tão bom viver com Deus, é tão bom viver na presença do Senhor, porque o que será, meus irmãos, o que é, na verdade, das pessoas que não creem em Deus? Se para a gente é complicado e nós cremos no Senhor e por muitas vezes nós ficamos ali vacilantes, né? Mas aí eu pergunto, o que será da vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma esperança de vida eterna, que não têm uma esperança em ninguém, só tem esperança em si próprio, no seu trabalho, no seu dinheiro? Isso não é vida, meus irmãos. Nós temos confiança em Deus, porque o Senhor, Ele é bom e é um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege aqueles que nele confiam. E essa promessa precisa perpetuar os nossos corações. Essa promessa precisa aquecer os nossos corações, porque essa série não é para ser só mais uma série, mas isso precisa ficar em nossos corações, que o Senhor, Ele é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Meus irmãos, e outra coisa para finalizar é: a arrogância leva à queda. A soberba de Nínive foi a sua ruína. Devemos cultivar um coração humilde diante de Deus e das pessoas. Humildade, meus irmãos. Humildade. Por muitas vezes o crente acha que ser humilde é só ser humilde, vestir uma roupazinha mais humilde e vir para a igreja. E isso é ser humilde, não é só a roupa. Tem crente que quando ele sabe um pouquinho mais, ele já quer se ensoberbecer. E aí ele está com roupa humilde, mas ele quer ser soberbo porque ele entende mais um pouco, ele é professor, ele é aquilo outro. Nós precisamos ser humildes. Eu já falei isso aqui em pregação. Não tem como a gente ser soberbo porque o nosso Senhor, Ele foi o homem mais servo que existiu na face da terra. E nós somos a imagem e semelhança deles. Nós precisamos buscar Ele, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar através dessa série e que a gente possa ter isso em nossa consciência. Que o Senhor, Ele é justo, Ele é longânimo, mas também Ele traz juízo sobre as pessoas. Ele traz juízo sobre o erro e nada passa despercebido dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.